A paz de Jesus, hoje terça-feira, dia 22, nós vamos continuar então esse caminho dessa semana, que é pela história de Abrão e Sarai, que se tornarão Abraão e Sara, como nós conhecemos. E para mim é uma experiência muito boa, porque eu tenho pouca intimidade, confesso a vocês, com o Antigo Testamento. Então essa semana vai ser uma semana de descobertas para mim e espero que para você também. A primeira leitura de hoje é Gênesis 13, versículo 2, e depois nós soltamos do versículo 5, vamos lendo até o versículo 18. Deixa eu só confirmar aqui na liturgia, é isso mesmo, Gênesis 13, 2 e 5 ao 18. Primeira leitura. Depois nós vamos pegar o Salmo, e hoje eu vou pegar o Salmo na Bíblia, tá? Não vou pegar aqui no livrinho, porque hoje é um Salmo inteiro, o Salmo 14. Como o Salmo na nossa Bíblia tem duas numerações, então eu vou dizer assim, Salmo 14 e 15, né? 14, aí entre chaves 15, Salmo de Davi, o modelo do justo. E por fim o Evangelho, que é o Evangelho de hoje, que é João, Mateus 7, 6 e 12 a 14, que é o Sermão da Montanha. Vamos continuar o Sermão da Montanha, que é essa grande pregação de Jesus. Só quero pedir uma coisa para você, aperta aí já em curtir para ajudar o nosso canal, se inscreva, aciona o sininho aí e no final do vídeo, se te fez bem, compartilhar com as pessoas que você conhece, lá no seu grupo de WhatsApp, no Facebook, no Instagram, compartilhe e vai mandando o Evangelho para todo mundo, a palavra de Deus, aliás, né? Então vamos fazer esse caminho com Abraão, e hoje é uma passagem muito bonita, porque fala da irmandade, da fraternidade, do querer ajudar o outro, de ser solidário. Vamos ler então, Abraão e Ló. Bom, Abrão e Ló. Ló, sobrinho de Abrão, fora criado por Abrão como se fosse um filho. E aí os dois, quando Abrão recebe a ordem de Deus, vai para onde eu te mostrarei, os dois vão juntos. E ao contrário do que eu pensava, e daí que vem que eu não tenho tanta intimidade com o Antigo Testamento, eu achava que Abrão partiu para outras terras com as mãos abanando. Não, ele já era um homem de posses. Ele e Ló tinham muitos bens, né? Muitos empregados inclusive. E ele sai então instalar suas fazendas nesse lugar. Mas, como os dois têm muito rebanho, aquele lugar ficou pequeno para eles e começou a haver uma dissensão entre os pastores, porque um queria usar o pasto do outro, e aquela disputa que acaba acontecendo. Então, Abrão toma uma decisão assim de um despojamento tão grande, que é tão bonito para nós, que queremos ver dos irmãos vivendo unidos e em harmonia. Mas não vou contar muito não, senão a gente não precisaria nem ler, né? Vamos ler então? Abrão e Ló. Gênesis 13, versículo 2. Abrão era muito rico em rebanhos, prata e ouro. Viu só? Versículo 5. Ló, que acompanhava Abrão, possuía também ovelhas, bois e tendas. E a região não lhes bastava para ir se estabelecerem juntos. Por isso, houve uma contenda entre os pastores dos rebanhos de Abrão e os dos rebanhos de Ló. Os cananeus e os ferezeus habitavam então naquela terra. Então ainda tinha mais outros povos morando ali. Não era só o caso dos dois também estarem um disputando com o outro, mas também haviam outros povos na mesma região. Então o pasto ficou pequeno para tanta gente. Olha lá, os cananeus e os ferezeus habitavam então naquela terra. Abrão disse a Ló: rogo-te, irmão, que não haja discórdia entre mim e ti. Olha, já começou muito bem. O que eu não quero é que haja discórdia entre mim e ti. Sabe que córdia vem de coração, né? Então é como discórdia, é como separar os corações. Que não haja discórdia entre mim e ti, nem entre nossos pastores, pois somos irmãos. E na verdade, Ló é sobrinho de Abrão. Mas a palavra irmão, e aqui biblicamente falando, também se refere a primos, né? Sobrinhos, pessoas da mesma raça, pessoas da mesma religião. Por isso que é aquela discussão. Jesus tinha irmãos, porque tem uma passagem que diz: estão aí sua mãe e teus irmãos.
Pode ser muito bem que eram primos, parentes, pessoas da mesma região e da mesma religião, logicamente. Então olha só, pois somos irmãos, versículo 9. Eis aí toda a terra diante de ti. Separemo-nos, se fores para a esquerda, eu irei para a direita. Se fores para a direita, eu irei para a esquerda. Ló, levantando os olhos, viu que toda a planície do Jordão era regada de água. A planície do Jordão era excelente para a pastagem, porque era regada de água, do rio Jordão. E o Senhor não tinha ainda destruído Sodoma e Gomorra. Atenção que é a primeira vez que aparece o nome dessas duas cidades, Sodoma e Gomorra, para onde Ló vai, né? Como o jardim do Senhor, como a terra do Egito ao lado de Tissoar. Então essa região era ótima, excelente. Ló escolheu toda a planície do Jordão e foi para o Oriente. Foi assim que se separaram um do outro. Abrão fixou-se na terra de Canaã e Ló nas cidades da planície, onde levantou suas tendas até Sodoma. Então Ló foi morar perto de Sodoma. Ora, os habitantes de Sodoma eram perversos e grandes pecadores diante do Senhor. O Senhor disse a Abrão, depois que Ló o deixou: levanta os olhos e do lugar onde estás, olha para o norte e para o sul, para o oriente e para o ocidente. Toda a terra que vês, eu darei a ti. E essa era a aliança de Deus com Abrão. Ele ia dar uma terra para ele, uma posse da terra, e mais outra promessa: e aos teus descendentes para sempre. Tornarei tua posteridade tão numerosa como o pó da terra. Se alguém puder contar os grãos do pó da terra, então poderá contar a tua posteridade. Então Deus promete para ele posse da terra e uma posteridade. Veja que Abraão já estava em idade avançada aqui. A esposa dele, Sarai, era estéril, não tinha dado filhos. E Deus está prometendo uma posteridade para ele. E Abraão tem fé. Era para ele pensar assim: nessa idade que eu estou, não vou mais ter filhos. Não, mas ele tem fé. Ele vai para a terra onde Deus mostra para ele, e Deus promete para ele uma posteridade, uma descendência. Versículo 17, Deus continua falando: levanta-te, percorre a terra em toda a sua extensão, porque eu te hei de dar. Abraão levantou as suas tendas e veio fixar-se no vale dos carvalhos de Mambré, que estão em Hebrom, e ali edificou um altar ao Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Eu vou ler o Salmo primeiro para depois comentar o que Abraão fez aqui, né, de tão lindo e de tão maravilhoso. Mas eu quero só chamar a atenção para isso. Onde ele chegou, ele estabelece ali um altar para o Senhor. Então tudo ele se lembra de dar louvores a Deus, de dar adoração a Deus. E esse colocar um altar ali também é tomar posse daquele lugar, né? Esse homem de fé, Abraão. Vamos ao Salmo de hoje. É o Salmo 114. Deixa eu ver. Salmo 14, desculpe. Salmo 14. Se tem duas numerações aí na Ave Maria, duas numerações juntas, né? 14 e 15. O modelo do justo. Podemos traduzir justo por santo. O que é ser um santo? O que é ser um homem justo? Não é? Então, Davi escreve aqui, claro, inspirado pelo Espírito Santo: o modelo do justo. E esse modelo do justo se encaixa perfeitamente em Abrão. Vamos ler aqui. Salmo não, é responsório, que hoje é o Salmo 14. Senhor, quem há de morar em vosso tabernáculo? Quem habitará a vossa montanha santa? Porque o desejo do homem de Deus é morar com Deus. Aí vem a resposta: o que vive na inocência e pratica a justiça, o que pensa o que é reto no seu coração, cuja língua não calunia. Não é só não falar mal, mas também não mentir, não fazer calúnias. Cuja língua não calunia, o que não faz mal ao seu próximo e não ultraja o seu semelhante. O que tem por desprezível o malvado, mas sabe honrar os que temem a Deus. O que não retrata juramento mesmo com dano seu, o homem que tem a palavra,
Quando faz um juramento, cumpre. 5. Não empresta dinheiro com usura, nem recebe presente para condenar o inocente. Isso referindo-se aos juízes, né? Que às vezes recebem propina, são subornados a dar uma causa a alguém que não merece, né? Então, nem recebe presente para condenar o inocente. Aquele que assim proceder, jamais será abalado. Palavra do Senhor, graças a Deus. Abrão, um homem justo. Por direito, ele é quem devia escolher qual o melhor lugar para levar o rebanho dele. Mas ele cede isso a Ló. Se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. Então Ló, obviamente, olhou aquele vale todo, onde tinha um rio, o Rio Jordão, e escolheu esse lugar, o melhor que tinha. E Abraão cedeu para ele. Veja que bondade. Veja aí a caridade de Abraão. Então ele não é somente justo, ele não é somente honesto, mas ele é caridoso. Ele fica até meio que no prejuízo, mas para que o outro esteja bem. E ele vai para outro lugar. No entanto, nós sabemos que Ló foi justamente lá para o lado de Sodoma, uma cidade que ofendia a Deus com seus pecados. Mas isso é uma história que veremos à frente. Amém? Vamos ao Evangelho do dia. O Evangelho do dia, eu marquei aqui, deixei marcado, né? Mateus. Eu acho que eu deixei marcado. Deixa eu conferir aqui. Mateus 7, 6 a 12, que é o Sermão da Montanha. Se nós quisermos saber o que pregava Jesus, temos que ler Mateus capítulo 5, 6 e 7. E hoje é o capítulo 7 de Mateus, versículo 6, depois nós soltamos para o versículo 12 ao 14. Mateus 7, versículo 6, depois 12 a 14. Não julgar para não ser julgado, começa aqui, né? Mas no versículo 6 diz assim: primeiro, Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus, glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Mateus 7, versículo 6. Não lanceis aos cães as coisas santas, não atireis aos porcos as vossas pérolas, para que não as calquem com seus pés, e voltando-se contra vós, vos despedacem. Agora vamos ao versículo 12. Tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-o vós a eles. Esta é a lei e os profetas. O que Abraão queria? Abraão queria que todos fossem justos com ele, fossem generosos com ele. E o que ele fez? Ele foi generoso, foi justo, foi caridoso com Ló, seu sobrinho. Versículo 13. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e numerosos são os que por aí entram. Estreita, porém, é a porta, e apertado o caminho da vida, e raros são os que o encontram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Entrai pela porta estreita. A gente imagina essa situação pelo número de pessoas que passam. Não, com a porta estreita, são duas paredes muito estreitas, que a pessoa tem que entrar ali se esfregando, às vezes até se arranhando para passar, para entrar lá. O caminho do céu é difícil. Ser generoso, pensar primeiro no outro do que em nós, é difícil. É preciso escolher esse caminho, o da generosidade, o da caridade, e fazê-lo ainda com alegria, não é? E agora, a porta que leva à perdição é fácil, né? São a porta dos prazeres, é tudo que a nossa carne deseja. É fácil entrar pelo mau caminho, muito fácil. O heróico é entrar pela porta estreita, é fazer justamente aquilo que nós sabemos que devemos fazer, embora não tenhamos um desejo na carne de fazer. É ir contra a nossa própria carne, a nossa própria inclinação para fazer a vontade de Deus. Então um dia nós ouviremos: vinde benditos de meu Pai, vinde para o banquete que está preparado para vós. Que nós tenhamos essa força no Espírito Santo de escolhermos o caminho mais difícil, apertado, mais estreito, para que nós possamos ser contados entre esses raros que encontram o caminho do céu.
nós estivemos reunidos aqui nesse vídeo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Compartilhe esse vídeo, irmão.